Você sente um mal-estar que você não consegue muito bem explicar, ou talvez até consiga, uma sensação de que o mundo está plástico, artificializado, e tem muitos vídeos por aí falando sobre isso, o mal-estar da pós-modernidade. Mas e se houvesse uma maneira de você vencer esse mal-estar? E se eu te disser que essa maneira está bem aí, com você agora, mas que você não sabe e você não está usando ela? Nesse vídeo é isso que eu vou te explicar, porque o seu mal-estar não é um defeito. Talvez você tenha chamado de ansiedade, talvez você tenha se considerado depressivo, melancólico, alguém que acha que a vida não tem sentido, mas e se for algo mais? Vem comigo, que hoje eu vou te explicar como vencer a crise moderna e 3 passos para você sair dessa matrix e aliviar esse seu mal-estar. E para fazer isso, eu vou juntar alguns conceitos da obra do Jean Baudrillard e do Merleau-Ponty. São 2 filósofos franceses. Na descrição, você encontra o mapa mental, o resumo em tópicos e os capítulos. Fica aqui comigo, porque é conhecimento e é poder. Sabe aquela sensação que você não sabe explicar, mas que fica o tempo todo com você, de que tem algo a mais, tem algo além? Aqui eu vou falar algo que você já sabe: o problema da pós-modernidade e como ela faz com que nós, principalmente jovens, pessoas entre 20 e 40 anos, se sentem um tanto quanto deslocados, é uma sensação esquisita, é difícil até de nomear. E talvez isso você já saiba, mas eu vou te entregar hoje algo mais. Como você vai lidar com isso efetivamente? Como você pode, vamos chamar de sair da matrix, de fugir um pouco dessa consequência desse mundo pós-moderno que derrete um pouco a nós mesmos por dentro. Então, esses 3 passos são baseados na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, mas para a gente chegar nisso, eu preciso necessariamente apontar algumas problemáticas, porque o óbvio ele precisa ser dito. Então fica aqui comigo e avança nessa jornada. Temos liberdade e informação, muito mais do que qualquer outra geração, certo? Bem, não necessariamente, porque o que nós vemos o tempo todo nas nossas caras, na verdade, não é necessariamente informação, são simulacros, ou seja, são cópias que não têm um original. São um simulacro, por definição, é algo que, além de não ser real, é baseado em algo que não é real, ou seja, é uma cópia falsa, falsificada, que não tem original. É como se eu pudesse falar em uma nem uma nota de R$ 3 seria suficiente para exemplificar isso, porque a nota de R$ 3 ainda seria baseada em outras notas, então ainda teria um original. Mas a gente fala em cópia sem original, é algo que realmente não é baseado em algo que exista. Nós estamos sendo inundados desses simulacros aqui no digital, você já sabe disso. Através das redes sociais, de uma ideia de uma produtividade, a gente chama de produtividade tóxica, né, uma busca, você faz uma busca o tempo todo ali por algo que você não sabe exatamente o que é, mas aquelas imagens te dão a sensação de que você buscando, se você estudar mais, se você produzir mais, se você se desenvolver mais, se aprimorar mais mais e mais, você vai chegar lá. Esse lá não está muito bem definido, mas você sente que vai. E aí, você fica cada vez mais ansioso, você sente um vazio existencial e você sente uma sensação de que nada é real, de que nada é real. E você tá ali, tá vivendo, tá investindo, você investe em você mesmo, você investe em buscar alguma relação, você investe em buscar uma profissionalização. Mas é como se de alguma forma aquilo fosse plástico, e é difícil até de explicar, mas tem uma explicação. Continua aqui comigo para você entender melhor. Essa ilusão de que se você se esforçar, você vai conquistar o que você quer, te faz ter esse ímpeto, né, o seeking, vai te fazer buscar isso, porque você buscando, você vai conseguir, ou seja, se você estiver parado, você não vai, então necessariamente você não pode parar, você tem que seguir e continuar buscando para conquistar isso que você quer. Mas isso que você quer foi fabricado. O que você
acredita que você quer é baseado em algoritmos que servem a grandes corporações e é baseado em narrativas que foram pré-fabricadas para cooptar o seu desejo. Hum? Então, isso que você diz que você quer, na realidade, não são desejos genuínos. Você não quer de fato. Você acredita que quer. Você começa a desconfiar que o que você quer, acha que quer, não é efetivamente o que você quer, justamente quando você começa a conseguir algumas coisas, ainda que não sejam grandiosíssimas coisas, mas você consegue algumas coisas ali e você segue sentindo essa ansiedade, você segue sentindo um vazio. Você consegue ali uma relação, você consegue ali um trabalho, você consegue uma pequena, mas ainda assim tem essa ansiedade funda, essa angústia não nomeada. E você começa a desconfiar: "Mas espera aí, eu tô avançando no que eu quero, mas eu não tô sentindo um resultado real, íntimo". E aí isso já é um sinal de que isso que você quer talvez não seja de fato o que você quer. E isso vai se expressar aí numa carreira que eventualmente você escolheu, num modelo de relação que você escolheu, numa rotina que você vive, que em algum momento você achou que fazia sentido, mas agora vivendo, perde totalmente o sentido e de repente você oscila, né, você vive essa rotina no máximo dela e de repente você cai. Uma depressão, você cai, você vai lá pra sua rotina, faz tudo que tem que fazer, treina, estuda, não sei o quê, aí de repente você, puf, cai, não faz mais nada, você cai num abismo e você não se entende, você se culpa, acha que tem algum problema com você, acha que você tem alguma coisa errada, que você tá quebrado. Mas por trás, num pano de fundo da sua motivação que levou a criar essa rotina, ou seja, que levou a criar esse modelo de viver, tem ali uma idealização de uma vida idealizada, o que você deveria fazer, como você deveria viver, o que você deve comer, o que você deve fazer, né? Uma sensação de dever, de um ideal para chegar em algo. E aí isso tem um resultado, e esse resultado é factual. Esse resultado é um burnout. Burnout, às vezes, não é apenas de trabalho, mas a gente pode ter um burnout também de uma rotina que te leva a um burnout. É claro que o conceito da palavra burnout tem a ver com o trabalho, mas o burnout é um exaustor emocional, por definição. Você fica exausto emocionalmente, você engaja tanto em determinada coisa que aquilo te exaure ao ponto de você colapsar. E você pode ter um tipo de humor deprimido, que eu não vou chamar de depressão, porque a depressão ela pode ser diagnosticada clinicamente. A depressão, quando eu quero dizer clinicamente, eu quero dizer materialmente, fisicamente, quimicamente. Uma depressão pode ser diagnosticada através da química de um organismo, que claro, também é influenciada pelo externo, não deixa de ser. Mas quando você não tem uma depressão clínica que já está instalada, que já se expressa na química do seu corpo, você pode ter um humor deprimido. Ou seja, você está vivendo, está avançando, às vezes você é muito jovem, não tem assim uma justificativa, entre aspas, para essa palavra, para se sentir como você se sente, porque você tem um mínimo, tem uma casa, tem comida, tem possibilidade de estudar ou trabalhar. Mas você ainda sente esse humor deprimido, uma sensação de que você não está chegando lá, uma falta. E isso gera necessariamente uma sensação de vazio e de desconexão, você está desconectada. E isso aqui é o que é o plano geral de como muitas pessoas na pós-modernidade se sentem. Mas isso é o resultado da morte da vida. O que que é a morte da vida? De uma realidade em que o digital substituiu a experiência real. Essa primeira parte eu construí através dos conceitos ali do Baudrillard, que é escritor do livro Simulacro e Simulações, que está aqui até no cantinho, eu coloquei no início, que inspirou Matrix. Então, essa substituição que o digital faz da experiência real, te leva a também digitalizar sua experiência, digitalizar a sua vida. Então, você tem contatinhos, muitos contatinhos, você tem muitas casualidades, você tem flertes, não sei, eu não me entendo muito desses termos, porque não é muito a minha realidade, mas eu leio sobre conversantes e não sei que antes, mas no final você é uma pessoa sozinha. A realidade factual, você está completamente
sozinho, é uma pessoa completamente sozinha, sozinho e sozinho. Mas tem ali esses contatinhos virtuais, uma casualidade acontecendo. E aí você também pode ter seguidores, pode ter inscritos, conversas online, você conversa aí, então, uma pessoa que você sempre conversa no WhatsApp, alguém que você sempre conversa no Instagram, alguém que, sei lá, você conversa nos chans, nos fóruns, mas em realidade você não tem amigos de verdade. Você não tem amigos verdadeiros. Então isso é que é o digital substituindo o real, uma hiperrealidade. Nós já sabemos disso. Isso é o quê? Quando o simulacro, ele substituiu os sentidos reais, para os quais a gente simplesmente evoluiu aí bilhões de anos, né, olhar, tato, percepção de tempo, tudo que a gente evoluiu em termos de corporeidade, de percepção, ou seja, nosso corpo evoluiu para algo, e agora esse algo para o qual nosso corpo evoluiu simplesmente não existe mais, está desintegrado. O real ele está desintegrado no simulacro digital. A despersonalização é uma sensação mesmo de morte em vida. Essa sensação de morte em vida que eu tô vivendo, mas eu me sinto meio morto, eu me sinto meio anestesiado, é como uma sensação de assistir a vida. Você assiste a vida, você tá vivo, mas você não tá vivendo. Você sente que ela tá passando, que é um filme na sua frente, que você é um espectador ali dela, mas um espectador passivo. Esse é o ponto, esse é o ponto que você está. E aqui eu te mostro, baseado na fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, como você consegue sair disso, sair dessa matrix. E aí para sair dessa matrix, para sair dessa hiperrealidade, para sair desse simulacro, necessariamente você tem que impingir um esforço. Não é porque eu consigo colocar isso sintetizado num vídeo de 30 minutos que eu estou te dizendo que isso é fácil, que isso é simples, mas eu te garanto que é possível. Eu te garanto que é possível, porque é aplicável na clínica, quando a gente aplica esse tipo de percepção, que dá um outro contraponto do que é o adoecimento mental. Porque se você chega até aqui, talvez você queira ir além de um diagnóstico. Você pode ter algum diagnóstico, mas o que que esse diagnóstico faz por você hoje? O que que ele te traz? Uma sensação de impotência diante dele? De que sou assim, nasci assim, estou defeituoso e não posso fazer mais nada porque estou condenado a esse diagnóstico. Então, esse vídeo aqui é para quem quer ir além de um diagnóstico. É para quem sente que pode, que tem uma potência de se transformar, de que apesar do mundo ser como é, eu posso ir além disso. Então, se você está pronto, vem aqui comigo para os 3 passos para você sair da matrix e aliviar o seu mal-estar. Primeiro, casse esses simulacros. Casse-os e questione-os. Eles são desejos implantados em você. Que tipos de desejos são implantados em você? Por exemplo, lista 3 verdades, entre aspas, que você não questiona, que você toma como verdadeiras, que você toma como definidas, como pré-determinadas. Você nunca pensou criticamente sobre isso. Você só vê assim porque é assim, porque as pessoas dizem que é assim, porque você vê nas redes ou porque te contaram que é assim. Ou seja, a narrativa que o mundo te contou, você absorveu como uma verdade absoluta e você nunca questionou. Eu vou dar alguns exemplos, não significa que possa ser isso, mas é para facilitar. Sucesso é ter muitos seguidores? Sucesso é ter muitos inscritos? Sucesso é você ser respeitado? É você ser reconhecido? Isso é que é sucesso? Felicidade. Felicidade é ter um relacionamento monogâmico, vou chamar aí, que é por padrão, o que grande maioria almeja. Realização é ter muito dinheiro? É isso que é realização? Pensa aí. Pode borbulha aí um pouco, esses neurônios. Eu quero mexer com você, eu quero provocar algo em você. Eu quero provocar que você pense você mesmo sobre isso.
E já imagino que quando eu passo, né, essas afirmativas, realização é ter muito dinheiro, a resposta que vem na mente de vocês: "Claro que é! Claro! Sem dinheiro eu não faço isso, sem dinheiro eu não faço aquilo", é justamente é isso mesmo que eu quero. Eu quero que você enerve e dessa enervação você traga uma resposta que seja mais sua, mais genuína. Então fica com essa inquietação aí das 3 verdades que você ainda não questionou, são só exemplos, mas você pode ir além e colocar as suas. Depois que você fez uma caça a esses simulacros e você começou a separar um pouco o joio do trigo, o que é desejo implantado e o que é genuíno seu, de você que é único, da sua autenticidade, que não foi o mundo que te contou, você vai vir aqui para o 2, para o deserto do real. Lembra quando Morpheus, recebe lá Neo, bem-vindo ao deserto do real? É aqui, você acabou de chegar, o deserto do real. E o corpo é a última fronteira do real. Lembra no início do vídeo quando eu falei que você tinha a chave, a ferramenta que estava aí, o tudo que você precisa para você sair desse simulacro, para você sair da Matrix, está com você o tempo todo? É disso aqui que eu tô falando, é o seu corpo. O seu corpo é a última fronteira do real. Por que que o corpo é a última fronteira do real? Porque ele é a sua ferramenta direta de conexão com o que é real, com o que não é simulacro, com o que não é a hiperrealidade. E eu vou te dar um desafio. E, meu Deus, eu nunca pensei em toda a minha vida, eu sou fã de ficção científica, eu cresci assistindo filmes de ficção científica, assisti Matrix, que é um dos meus filmes prediletos, eu era muito nova, e eu nunca imaginei que um dia eu faria um vídeo desafiando as pessoas a sair da Matrix. E a sensação que eu tenho hoje é que eu vivo dentro de um filme de ficção científica que eu assistia quando era criança, essa é a sensação. E o desafio é passar 1 hora hoje da sua vida, 1 hora apenas, 1 hora, só isso, você tem 24 horas, eu quero só uma, nem mais nem menos. Em atividade, qualquer atividade que não seja mediada por uma tela, que não seja mediada pelo digital. É isso, é esse o seu desafio. É você entender o que você sente, o que vem quando ninguém tá vendo você, quando só você está existindo, quando você não está sendo observado ou quando você não tem que dar uma resposta, você não tem que registrar uma vivência além do digital. E para você passar essa 1 hora em qualquer atividade não mediada, eu vou trazer aqui algumas, porque às vezes, não sei, eu fico pensando, será que alguém não vai nem conseguir imaginar uma atividade não mediada por uma tela? Então eu coloquei aqui algumas e você pode usar a sua imaginação para ir além, mas fazer uma caminhada, uma corrida sem música, sem fone, sem levar o celular. Você faz a caminhada só com o seu corpo, só com os seus pés, só com as suas pernas. Só isso. Você escreveu alguma coisa que sentiu, que quis, não sei se você escreve, às vezes você escreve só as suas coisas, você não posta. Não posta em nada, não posta em Instagram, não coloca em nada. Fica com aquilo pra você. Fica com aquilo, é um ato rebelde, é meu, é pra mim, não é para o mundo, não é para o espetáculo, não é pra performance. Se você treina, eu treino, né, vou na academia, inclusive o som da academia eu acho terrível, a música, nossa, eu uso fone, às vezes é incômodo porque eu fico fone, né, e a música, mas é menos pior do que lidar com a música. Mas faça uma musculação em casa, faz uma calistenia, faz ali uma calistenia, uma musculação, uma flexão, você e o silêncio, você e o seu corpo. Não vai na academia, não põe o fone, faz isso não é para sempre, isso é uma experiência de contato com o real, com o espaço temporal. É uma fuga dessa hiperrealidade. Então um exercício ao ar livre também, você passear com o seu cachorro, você sem celular, sem tela, tá? Sem música. É você e corpo. O cachorro pode, porque o cachorro também é real. O cachorro pode. Ou fica com o seu gato, olha pro gato, pega nas orelhas do gato.
Não filma o gato, não tira foto do gato para postar. É você e o gato, corpo e corpo, realidade em realidade. Dance, mas para você, não para a câmera, não para o TikTok. Dance para você, sozinho. Feche os olhos, sinta o seu corpo dançar. Sinta seus músculos, seu sistema nervoso, como fica sua mente, como fica seu humor. É um ato radical. Pode parecer tão simples, mas é radical e é incrível que hoje haja uma dificuldade em fazer isso. Eu fiz um vídeo para você usar o seu corpo, porque o seu corpo, ele está abafado, ele está anestesiado, ele foi cooptado e você precisa resgatá-lo, você precisa tomar ele de volta e investigar isso que é você, como você se sente. Se você não está sendo performando, se você não está sendo um espetáculo para o outro, para o mundo, você, o que que você sente? Solidão profunda? Ou você sente uma liberdade? Você sente uma existência ou você sente um vazio? Se investigue, se permita essa investigação. E o passo 3, sinto que esse talvez seja o 2 é muito importante, mas esse é ainda mais, que é a arqueologia do eu real, você fazer uma arqueologia de você mesmo. Como assim, uma arqueologia de mim mesmo? Você resgatar a sua identidade verdadeira que foi esmagada por papéis virtuais. Você resgatar, porque sim, um belo dia você teve uma identidade verdadeira. Um belo dia você teve. Só que ela ficou lá atrás. E para você resgatar, eu te sugiro esse exercício, um exercício fenomenológico, que você vai escrever uma carta para você mesmo. Só que para um você de antes da era digital. Você pode escolher. A idade não importa muito, o princípio é que seja antes dessa era digital. E a intenção dessa carta é você resgatar algo que era seu, que era único, algo que você amava ali com 9, 10 ou 13 anos, mas que ficou para trás. Pensa num dia que você nunca esqueceu dessa época. Como foi esse dia? O que que você estava fazendo? Eu aposto que não tinha uma tela, que não tinha um celular envolvido. Faz essa carta. Você pode se surpreender com o que você vai descobrir. Você pode inclusive responder a carta, tá? Você faz uma carta para você, você criar 2 versões de você. Esse exercício ele é ainda mais profundo, mas é poderosíssimo. A versão sua atual e a sua versão lá de antes, uma versão mais livre, mais autêntica, mais poderosa. E você trocar cartas com essa versão. O que que aquela versão tem para te ensinar? Hum? Faz sentido? Experimenta, me conta aqui. Em resumo, a grande pergunta é quem você seria se o mundo não tivesse te exigindo nada? Se por um momento todos esses simulacros, todas essas narrativas externas, elas desaparecessem. E igual lá no filme de Matrix, sobrasse só o deserto do real, sobrasse só você, seu corpo, sua mente. Quem você é por trás dessa máscara social? Bem, se você chegou até aqui, se inscreve no canal. Eu vou sempre compartilhar temáticas que te trazem ferramentas práticas para você lidar com diversas questões, angústias da pós-modernidade do nosso tempo. E se esse vídeo te trouxe algum insight ou até mesmo uma dúvida, conta para mim nos comentários. Vou transformar dúvidas e insights que eu acredite que tenha uma pertinência, que podem fazer novas aberturas de sentido, que podem construir um conhecimento poderoso, eu vou transformar em um vídeo. Então comenta aqui onde esse vídeo tocou em você, se ele ressoou, qual dúvida ele fez surgir e quem sabe a sua dúvida se torne aí um vídeo dedicado e exclusivo. E se você está chegando aqui de paraquedas, te convido a assistir os vídeos recentes, especialmente Pare de se sabotar. É um vídeo que trata diretamente de algo que eu falo aqui, que é quando você tem comportamentos automáticos, mas que fazem com que você se sinta miserável e você não entende por quê, mas você fica repetindo esses comportamentos, mesmo sabendo que é ruim, mesmo sabendo que não é aquilo que você quer, você repete e você fica preso nisso. Então pare de se sabotar é um vídeo que fala sobre isso e que também traz, ferramentas práticas para você lidar com isso. Te convido a assistir. E a nossa reflexão final aqui, por último, porém não menos importante, o corpo
é o nosso meio de ter um mundo. Então, para Merleau-Ponty e para o próprio Baudrillard, o corpo seria a última fronteira do real. E Merleau-Ponty fala isso em A Fenomenologia da Percepção. Trouxe essa citação, porque se essa crise moderna, né, a crise pós-moderna, nos aliena de nós mesmos, do nossa própria autenticidade, do nosso próprio desejo, então a solução está em reconquistar nós mesmos, reconquistar o nosso corpo, a nossa percepção corporal, como a última fronteira do real, para a gente ter um mundo próprio, apesar do mundo que muitas vezes nos oprime e nos esmaga e exige de nós algo que na verdade não faz sentido, que na verdade não é de fato importante. Se você ficou até aqui, eu te agradeço por assistir, espero que tenha iluminado e até o próximo vídeo.